Tá travado na vida, se esforçando feito louco. Mas a coisa não anda? Estuda, trabalha, se supera e continua no mesmo lugar? Acontece com mais gente do que você imagina. A verdade é que a fórmula mágica não está em mais informação, mas em como você processa tudo isso. Pode até ser inteligente, ter diploma, mas se a sua cabeça estiver programada para o fracasso, vai continuar batendo cabeça na parede. Já tentou mudar, mas acabou voltando aos velhos hábitos? A motivação esfriou, as promessas se perderam no caminho e você está de volta à estaca zero? Não se culpe, não é preguiça, nem falta de força de vontade. É o seu software interno te boicotando. Eu sei bem como é. Já vivi essa luta. Minha vida era um verdadeiro desastre. Um monte de dívidas, grana curta, sensação de derrota total. Resolvia um problema. Vinham dois. Era um ciclo infernal. Quanto mais eu me esforçava, mais atolado ficava. E o pior? Ver os outros progredindo enquanto eu patinava. Me sentia um completo fracasso. Aí, um cara me disse algo que mudou minha vida. O problema não é você, é sua visão de mundo. Na época, nem sabia direito o que significava visão de mundo, mas foi o pontapé inicial para uma transformação radical. Essa visão, essa perspectiva, é um programa invisível que dita o jogo. Controla seus pensamentos, suas emoções, suas crenças e, o pior, age sem você nem perceber. Você pode querer mudar, mas se sua programação ainda estiver presa ao passado, ela vai te puxar de volta, vai te sabotar, te fazer desistir, te convencer que não vai dar certo. Já sentiu essa sensação de estar preso numa armadilha? É porque 95% do que você faz é automático, programado desde a infância. As coisas que seus pais te falaram, o que você aprendeu na escola, a lavagem cerebral da mídia sobre dinheiro, sucesso, felicidade, tudo isso se junta e forma um sistema operacional mental. É por isso que gente inteligente quebra a cabeça com dinheiro. É por isso que pessoas boas se boicotam nos relacionamentos. É por isso que muita gente vive abaixo do seu potencial, porque o programa antigo ainda está no comando. Mudar isso não é só querer, é uma verdadeira reprogramação mental. Quando eu comecei, não tinha nenhum currículo brilhante, mas comecei a pensar e agir diferente, e os resultados foram incríveis. Lembro que trabalhava numa corporação de bombeiros, salário baixo, poucas oportunidades. Aí, li um livro e senti uma coisa me dizendo: tem mais, busca. Abri uma empresa de limpeza. Todo mundo disse que era loucura. Eu mesmo não entendia muito de negócios. Menos de um ano depois, estava ganhando mais de $100 mil. Inteligência? Sorte? Não. Foi a mudança na minha forma de pensar, de me ver e de encarar as oportunidades. É como um GPS. Com o destino errado, pouco importa o carro ou a gasolina. Você não chega lá, mas ao mudar a rota, tudo flui. O caminho, o tempo, o resultado. Sua perspectiva é o seu GPS interno. Enquanto o destino for o mesmo, o resultado será o mesmo. Seja sincero, você sabe onde está, mentalmente falando? O que te impede de avançar? O que controla suas decisões? A maioria das pessoas nem percebe, acha que decide, mas só está obedecendo a comandos antigos. O segredo é acordar para essa realidade e começar a reprogramação. Mude a perspectiva e tudo muda. Sua renda, sua energia, sua atitude, as pessoas ao seu redor, sua vida inteira. Pare de tentar resolver problemas com a mesma mentalidade que os criou. Pare de se esforçar sem mudar a base. Não precisa de mais esforço, precisa de direção. Você não está preso à sua realidade. Está preso à perspectiva que a criou. Se você decidir mudar, de verdade, prepare-se, porque sua vida nunca mais será a mesma. As pessoas acham que mudar exige mais estudo, mais trabalho, mais esforço. Mas isso é inútil se a estrutura mental continuar a mesma.
É como construir um prédio com a fundação de uma cabana. Vai desabar. Não importa o quanto você se esforce. Depois de anos observando pessoas ricas, frustradas, realizadas, percebi que a diferença não está no esforço, mas no modelo. Um modelo errado, mesmo com muito suor, vai te deixar na lama. Eu cresci acreditando que para ganhar dinheiro era preciso ser esperto, ter diploma, trabalhar feito um louco. Pensava que os ricos eram gênios, escolhidos pela sorte, mas, quando comecei a ter sucesso e a conviver com pessoas bem-sucedidas, descobri algo surpreendente. Nem todos eram inteligentes, formados ou disciplinados. Alguns mal sabiam escrever, mas tinham algo em comum: uma mentalidade de abundância. Conheci gente sem quase nenhuma formação que construiu impérios, enquanto doutores com vários idiomas viviam cheios de dívidas e medos. Isso é justo? Claro que não, mas a vida não é justa. Ela te devolve a frequência que você emite. Se sua frequência for de escassez, medo e insegurança, vai atrair mais do mesmo. Quando comecei a prosperar, fiquei confuso. Como isso está acontecendo? Nem sei o que faço, mas funciona. Aí caiu a ficha. Não era o que eu fazia, era como eu pensava sobre o que fazia. Eu tinha mudado meu paradigma. Deixei de me ver como um empregado e passei a me ver como um criador de oportunidades. Essa mudança de identidade mudou tudo. Quantas vezes você recusou uma oportunidade por achar que não estava preparado? Quantas vezes você ouviu uma ideia e pensou: bom demais para ser verdade? Quantas vezes você começou algo e parou na primeira dificuldade? Não é falta de esforço, é falta de um novo modelo mental. Pode ter a melhor formação do mundo, mas se sua mente estiver limitada, vai sair da faculdade com um diploma e uma cabeça cheia de bloqueios. Já viu isso? Alguém que estudou anos, se formou com louvor e está desempregado, ganhando pouco ou infeliz no trabalho? É mais comum do que você imagina. A razão é simples. Informação sem transformação mental não gera resultados. Quer mudar de vida? Pare de acumular conhecimento e comece a questionar o modelo invisível que guia suas decisões. O segredo não é lutar contra o que existe, é construir algo novo. Pare de tentar consertar o modelo antigo. Ele te serviu, mas não te leva mais adiante. Você precisa de um novo modelo de realidade, uma nova forma de se ver, de lidar com o dinheiro, o trabalho e a vida. Essa mudança começa com uma pergunta: e se tudo o que eu acredito sobre mim, dinheiro e sucesso estiver errado? O cérebro é maleável, ele se molda à repetição. Mudar o paradigma funciona porque, ao repetir novas ideias com intensidade e constância, você cria novos caminhos neurais. Começa a pensar, sentir e agir diferente. Atrai circunstâncias diferentes. Oportunidades aparecem. As pessoas certas cruzam seu caminho. O impossível parece possível, mas tudo começa com a decisão de abandonar o velho modelo. Reconhecer que o que te trouxe até aqui não te levará ao próximo nível. Entender que o esforço certo constrói uma nova estrutura interna e não apenas te deixa cansado e frustrado. Não é sobre trabalhar mais, é sobre pensar de forma nova, e isso está ao seu alcance. A decisão de mudar de modelo é sua. A vida que você deseja está esperando do outro lado desse novo paradigma. A repetição diária é o único caminho consciente, acessível e eficaz para mudar algo na sua vida. Não existe fórmula mágica, não existe mudança instantânea, existe repetição. Plantar uma nova ideia na sua mente e regá-la diariamente até que ela substitua o padrão antigo. Quer mudar sua relação com o dinheiro, com seu corpo, com o trabalho, com seus relacionamentos? Tudo começa e termina na programação que você carrega dentro de si. E a única forma de reprogramar é com repetição constante e deliberada. É assim que sua mente aprendeu tudo o que sabe. Você não aprendeu seu nome porque alguém te disse uma vez. Aprendeu porque te chamaram milhares de vezes.
Repetiram até que seu cérebro aceitasse como verdade. Agora, quando te chamam, você responde automaticamente. Virou parte de quem você é. Aprendeu a língua que fala da mesma forma. Repetição diária. Desde pequeno, você ouvia as mesmas palavras, expressões e sons. Com o tempo, se tornou natural. Você não estudou a língua, foi exposto a ela repetidamente e sua mente absorveu. É assim que funciona com sucesso, dinheiro, autoestima e hábitos. Tudo é aprendido e tudo pode ser reprogramado. Estou lendo o mesmo livro há mais de 50 anos. Não porque não entendi na primeira vez, mas porque entendi que ler uma vez não muda nada. O que muda é ler tantas vezes até que o conteúdo ultrapasse o nível intelectual e alcance o emocional, o subconsciente, onde estão os verdadeiros comandos da sua vida. Tenho uma cópia aberta de um determinado livro na minha mesa. Já fiquei meses estudando as mesmas 2 páginas. Meses, todos os dias. Por quê? Porque sei que isso muda a perspectiva. É assim que você destrava um padrão de escassez. É assim que você reescreve uma crença limitante. É assim que você silencia a voz que diz: você não é bom o suficiente. Isso não é para você. Melhor não arriscar. Mas há um problema. A maioria não suporta repetir. Fomos ensinados a buscar novidade e variedade, mas a transformação vem da repetição, não da excitação ou da informação nova. Ouvir a mesma coisa até que vire uma convicção inabalável. É por isso que muitos dizem: já sei disso, já ouvi falar. Mas saber não é viver. Uma coisa é conhecer intelectualmente. Outra é aquilo fazer parte do seu modo de operar. A ponte entre as 2 coisas é a repetição. Já sentiu que algo já ouvido antes, desta vez, te impactou diferente? Já leu uma frase pela milésima vez e só aí entendeu? Na primeira vez, entendeu com a cabeça. Agora está começando a entender com o coração. É isso que a repetição faz. Ela vai descendo, camada por camada, até atingir o centro da sua identidade. Foi assim que eu mudei. Comecei ouvindo áudios diariamente, sem parar. No início, ouvia por prazer. Depois, por necessidade. Era alimento para minha mente. A cada vez, uma parte diferente da minha consciência se abria. Cada repetição cavava mais fundo, desconstruindo uma mentira que acreditei por anos. Curiosamente, as pessoas acham que estão ouvindo, mas na maioria das vezes estão apenas escutando. Há uma diferença enorme. Pode estar me ouvindo, mas está realmente prestando atenção? Ou sua mente já foi embora, pensando em problemas? É assim que funciona. A atenção oscila. Escuta, depois se distrai, volta e se distrai de novo. Então diz: não entendi, ou isso não funciona para mim. Mas a verdade é que você não permitiu que aquilo entrasse em profundidade. Por isso, a repetição é essencial. A cada repetição, atinge um ponto diferente da sua mente. Cada repetição o pega em um estado emocional diferente, com uma maturidade diferente, com uma abertura diferente. E, eventualmente, aquilo entra, crava e nunca mais sai. Esse é o momento da virada. A transformação verdadeira acontece em silêncio e com repetição. Não precisa de alarde, só de um compromisso. Você com você mesmo. Repetição diária. Por 7 dias, escolha uma ideia poderosa, algo que você quer viver. Pode ser uma afirmação, uma visão de futuro, um novo padrão de identidade. Repita 3 vezes por dia, por 7 dias seguidos. De manhã, ao meio-dia e antes de dormir. Não pule, não minta para si mesmo. Faça como se sua vida dependesse disso, porque, de certa forma, depende. No final desses 7 dias, algo começará a se mover. Pode ser sutil, pode ser intenso, mas acontecerá. Não existe repetição sem transformação. A mente humana é programável, e você é o programador. A pergunta é:
Está disposto a assumir esse poder ou continuará rodando o mesmo programa antigo, esperando por um milagre? Quantas vezes você pensou que dinheiro é algo difícil, quase inatingível? Quantas vezes você olhou para seu saldo bancário com angústia e disse: "Não importa o que eu faça, nunca é o suficiente"? Isso não é coincidência, azar ou incapacidade. Acontece porque você foi programado, desde cedo, para acreditar que o dinheiro é escasso, difícil, que só chega para poucos sortudos. Lembro-me de ouvir quando criança: "Quem nasce pobre, morre pobre", ou "Melhor não sonhar alto, senão a queda dói mais". Frases como essas são instaladas em nossa mente como comandos. E o pior, não percebemos, elas se tornam parte de nossa identidade. E aí, mesmo que a vida apresente uma oportunidade, recuamos. Mesmo que surja uma chance de crescimento, nos sabotamos. Por quê? Porque há um paradigma dizendo: "Você não merece isso, isso não é para você, vai dar errado". O medo de fracassar não vem de fora, nasce dentro de você. É alimentado por anos de programação equivocada. Se não questionar isso, você simplesmente aceita, se acostuma com pouco, com o quase, com o um dia, quem sabe. É por isso que tanta gente continua pobre, geração após geração. Na maioria dos casos, filhos de famílias endividadas repetem os mesmos padrões, não porque querem, mas porque nunca viram na prática uma forma diferente de lidar com o dinheiro. Tudo o que conhecem é escassez, desespero e sobrevivência. E o mais triste? Elas acham que isso é normal? Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja passando pelo mesmo, tentando sair de um ciclo financeiro sem fim, cansado de sempre faltar dinheiro no final do mês, de sentir que vive correndo atrás do próprio rabo. Mas deixa-me dizer algo que pouca gente tem coragem de dizer. O problema não é a falta de dinheiro, é a maneira como você pensa sobre ele. Já observou como as pessoas falam sobre dinheiro? Isso não é para mim. É impossível ganhar bem fazendo o que amo. Dinheiro muda as pessoas. Se eu ganhar muito, vou perder meus amigos. Essas frases estão carregadas de medo, culpa e rejeição. Quem carrega isso dentro de si nunca permitirá que a abundância permaneça por muito tempo. É como dar um copo de cristal para alguém que só conhece copo de plástico. A pessoa vai derrubar, quebrar, se culpar, fugir. Porque não se sente à altura. Porque a perspectiva diz: você não foi feito para isso. É aí que entra a importância de mudar a raiz, o programa. Não adianta só desejar ter mais dinheiro. Precisa se tornar a pessoa que lida bem com o dinheiro, que atrai o dinheiro, que sustenta o dinheiro, que o respeita sem idolatrá-lo ou temê-lo. Lembro-me de uma época em que ganhava muito mais do que jamais imaginei. Mas algo dentro de mim dizia que era temporário, que não podia durar, que eu estava com sorte. E, como consequência, gastava de forma irresponsável, me sabotava, fazia escolhas ruins, porque, no fundo, ainda carregava o velho paradigma da escassez. Somente após longo tempo e repetidas vezes absorvendo novas perspectivas, consegui transformar essa sensação e finalmente desfrutar da paz proporcionada pela abundância. E entenda, isso não se relaciona com ganância, não tem ligação com desejar mais por egoísmo. Trata-se de você admitir, de uma vez, que merece viver com dignidade, com tranquilidade, com liberdade. Já observou indivíduos que ganham na loteria e perdem tudo em poucos anos? Isso ocorre porque a estrutura mental não se alterou. A mente permaneceu no antigo modelo. E o modelo antigo afirma: você não sabe lidar com isso. E o inconsciente encontra maneira de se desfazer disso. Agora, por outro lado, observe o que acontece com aqueles que realmente mudam. Considere o exemplo de Oprah Winfrey. Ela cresceu em condições de extrema pobreza. Sofreu abusos. Foi desconsiderada inúmeras vezes. Mas ela modificou sua estrutura mental.
Ela se expôs a novas ideias, nutriu diariamente uma nova identidade e hoje é uma das mulheres mais influentes e poderosas do mundo. Isso não é sorte, é transformação interna da estrutura mental. E você pode estar pensando, mas ela é uma exceção. E eu lhe pergunto, quantas exceções você precisa ver até perceber que isso pode se tornar sua regra? Tudo começa internamente. E se você sente temor, se sente inseguro, se acha que não dará conta, isso não significa que você está falido. Significa apenas que existe uma antiga estrutura mental e ela precisa ser questionada. Faça isso agora. Examine sua situação financeira com coragem, com honestidade e pergunte a si mesmo: esses pensamentos que tenho sobre dinheiro são realmente meus? Ou foram inseridos por outras pessoas que também tinham medo, também estavam perdidas, também estavam condicionadas à escassez? Quando você começa a desafiar esses pensamentos, algo muda. E esse é o primeiro passo para a libertação. Perceber que você pode escolher novos pensamentos e, com eles, criar uma nova realidade. Você não precisa continuar vivendo com medo. Você não precisa continuar lutando contra o dinheiro. Ele não é seu inimigo. Ele reflete sua relação com a vida. E se você modificar essa relação, tudo ao seu redor também começa a mudar. Não importa onde você esteja agora, o que importa é que você não está destinado a permanecer ali. O medo que você sente pode ser superado. E o primeiro passo é compreender que ele não é seu inimigo. Ele é apenas um mensageiro. Ele está dizendo que é hora de crescer, de se expandir, de mudar sua estrutura mental. E você pode começar isso hoje, repetindo diariamente uma nova ideia sobre si mesmo, uma nova verdade sobre sua relação com a abundância, uma nova identidade, porque sua situação financeira só mudará de verdade no dia em que você se olhar no espelho e, em vez de ver alguém que luta por migalhas, enxergar alguém merecedor da abundância, alguém que sabe receber, alguém que confia, alguém que criou um novo modelo e que nunca mais aceitará viver como antes. A decisão é o ponto de partida de toda grande transformação. E o que percebi ao longo de mais de 50 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal é que a maioria das pessoas não decide de verdade. Elas dizem que querem mudar, elas dizem que querem uma vida melhor. Mas no fundo, esperam que algo externo aconteça para então tomarem uma atitude. Esperam o momento perfeito. O dinheiro ideal, o parceiro ideal, o sinal do universo. Elas esperam. E enquanto esperam, a vida passa. Aprendi com Napoleon Hill que todas as pessoas bem-sucedidas têm algo em comum. Elas tomam decisões rápidas e se mudam de ideia, fazem isso lentamente, se é que mudam. Essa capacidade de decidir com firmeza é uma das maiores chaves para romper os antigos padrões e assumir o controle da própria realidade. Você não precisa ter tudo planejado. Você só precisa decidir. E essa decisão, se for genuína, reorganizará tudo ao seu redor. Atrairá recursos, pessoas, ideias, oportunidades que antes pareciam invisíveis. Sabe por que você ainda não progrediu? Porque você ainda não decidiu de forma definitiva. Você ainda tem um pé no antigo modelo e outro tentando experimentar o novo. Mas isso não funciona. Decisão real é quando você queima os barcos. Quando você escolhe uma nova direção e não olha para trás. E não estou falando de coragem impulsiva. Estou falando de um compromisso interno, silencioso, profundo. Aquele que você faz consigo mesmo quando diz: eu não volto mais para o que eu era. Tá naquela rotina que te deixa sem gás, trabalho maçante, futuro incerto, a sensação de que a vida passa em câmera lenta? Eu já estive aí. Era bombeiro em Toronto, salário justo, mas sem brilho, sabe? Aquele de segunda a sexta e sábado também se precisar. Até que um livro, Pense e Enriqueça,
caiu nas minhas mãos. Não foi mágica, não? Lembrei-me de cada página, cada ideia que me fez questionar tudo, cada resistência que enfrentei. A virada não foi repentina, foi uma decisão amadurecendo dentro de mim, como um broto que empurra o asfalto. Um dia, me joguei de cabeça. Larguei o emprego. Sem rede de segurança, sem plano B, só a convicção de que algo precisava mudar. Arrisquei tudo em um negócio de limpeza, sem experiência, sem formação específica, só com uma vontade imensa. Menos de um ano depois, meu faturamento passava dos $100.000. Por quê? Porque parei de negociar com minhas próprias limitações. Parei de pedir permissão para ser feliz. Decidi, essa é a chave. A única verdade que importa. Decidir. Decidir criar uma nova realidade. Uma vida alinhada com seus desejos mais profundos, sem se deixar levar pela inércia, pela zona de conforto que te aprisiona. A maioria das pessoas vive no modo automático, reagindo à vida como se estivesse em um ringue de boxe, esquivando dos golpes. Sonham com uma transformação, mas a mudança só chega com a decisão de abraçá-la. A verdade dói, mas é preciso encarar. Se você não ama a sua vida, é porque, em algum nível, você escolheu assim. Seu cérebro te sabota, te garante a segurança da mesmice, faz você preferir reclamar a agir. A zona de conforto é uma armadilha confortável, mas é possível quebrar esse ciclo. Buckminster Fuller, o gênio das cúpulas geodésicas, dizia: para mudar algo, não lute contra ele. Crie algo novo que o torne obsoleto. Foi exatamente o que fiz, e isso é o que quero te mostrar. Quer mais liberdade? Decida. Por prosperidade? Decida. Saúde? Paz? Decida. Não precisa de permissão. Essa decisão nasce dentro de você. É um agora eu comando, um ato de criação. É a diferença entre ser um passageiro ou o motorista da sua própria vida. Se você chegou até aqui, talvez seja a hora de fazer essa escolha. Continua se agarrando às dúvidas, aos medos, aos um dia eu, ou decide mudar agora. E se decidir, faça de verdade, com o coração na mão e a força de um leão. Uma decisão sólida muda tudo ao redor. Você não está preso ao presente, mas sim moldado por ele, dia após dia. Pelos mesmos pensamentos, emoções, hábitos, a gente acha que toma decisões conscientes, mas, na verdade, muitos seguem um roteiro antigo, escrito pela insegurança, traumas e medos do passado. O pior? Repetem esse roteiro achando que estão evoluindo. Quantas vezes você começou algo empolgado e desistiu na semana seguinte? Não é coincidência. É a sua mente te segurando na sua zona de conforto. Sua antiga identidade não quer sumir tão fácil. Ela luta para te manter no conhecido, no previsível. Aí vem o pulo do gato. Você conquista resultados, mas sua identidade não acompanha o ritmo. Grave isso. Se você não renovar a sua imagem interna, vai sabotar tudo o que construiu. Foi o que aconteceu comigo quando o dinheiro começou a entrar. Não me sentia merecedor. Era como vestir um terno 2 números maiores. Por fora, tudo lindo. Mas por dentro, ainda era aquele bombeiro inseguro. Aí começa a autossabotagem, os gastos desnecessários, as escolhas erradas. Sua identidade é o termômetro dos seus resultados. Não adianta conquistar coisas novas se você não se sente capaz de recebê-las. Sua mente te puxa de volta para o que conhece, criando situações, pensamentos, desculpas para te manter na sua zona de conforto. Já viu artistas, atletas, que explodem e logo somem? O sucesso veio antes da maturidade interna. A solução? Reconstruir sua autoimagem. Não com frases prontas, palestras motivacionais ou vídeos aleatórios. Com repetição consciente, foco total, compromisso diário. Se pergunte todos os dias: quem eu estou me tornando? Isso sustentará seus resultados. A neurociência garante.
O cérebro não diferencia o real do repetido com intensidade emocional. Se você se visualiza diariamente como alguém confiante, próspero, disciplinado, seu cérebro compra essa ideia e age como se já fosse realidade. Mas tem que ser diário, vivido, sentido. Se for superficial, a velha versão te encontra e te sabota de forma silenciosa. Quantas vezes você quase conseguiu? Porque sempre volta para o mesmo lugar. Talvez porque você ainda carrega uma imagem de si mesmo que já deveria ter sido enterrada. Sei que é difícil deixar para trás uma versão que te acompanhou por anos, mesmo que te tenha machucado. Mas para construir algo novo, você precisa superar o velho eu. A verdade nua e crua. Não basta mudar hábitos, você precisa renascer. Olhe-se no espelho e comece uma nova história. Uma história que começa com eu sou e não com um dia eu serei. A vida não responde aos seus desejos, mas à sua crença em si mesmo. Quem você é hoje? E quem você decidiu ser a partir de agora? Enquanto sua velha programação estiver no comando, nada muda de verdade. Pode tentar, se esforçar, mas se seus pensamentos e sentimentos não mudarem, os resultados serão sempre os mesmos. Você não é mais refém do passado. Você pode mudar, reescrever a sua história. Tudo começa com uma decisão: assumir o controle e aplicar com repetição e consistência essa nova maneira de pensar. Quer evoluir? O próximo vídeo vai te mostrar como. Te espero lá. Valeu pela presença.